Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando aqui o Pod Ataíde e hoje nós temos três presenças aqui ilustres, tá bom? Que temos aqui com o Odil, o Rony e o Kaká, né? Essas pessoas aqui acompanharam a evolução da tecnologia e estão sendo muito cruciais nesse momento e eles sabem de cabo a rabo o que acontece, o que deixou de acontecer com a tecnologia e hoje ninguém mais, ninguém menos do que eles para contar tudo isso aqui pra gente, tá? Então, Odil se apresenta, depois Rony, Kaká, fica à vontade. Ok, Odil Pereira, estou na área de TI desde... ano que vem vai fazer 50 anos em TI, desde 77. Passei por muita coisa, muita mudança, muita alteração, muita coisa nova e estamos nos dias de hoje na IA, né? Muito bom. E aí, Rony? Bom dia, Ataíde. Então, eu sou o Rony, estou aí também há uns 35 anos, não cheguei nem a calcular direito, mas uns 35 anos aí na área de TI, né? E passando por várias fases aí, acho que a gente veio aqui compartilhar aí um pouco das experiências e dos assuntos importantes, relevantes nesse tocante aí. Tá bom, eu sou o Kaká, né? O Odil, por incrível que pareça, tem mais tempo que eu na área, né? Eu comecei em 82, com velho e bom COBOL, como todos nós, né? Todos não, né? Porque tinha o Fortran na época, tinha o Assembler, para quem gostava de fuçar bit, né? Mas Escovar bit, né? Escovar bit, né? Mas venho desde lá, venho acompanhando toda essa evolução aí da tecnologia que realmente tem assustado muita gente, inclusive a gente. A gente vai falar sobre isso, mas teve muita tecnologia que eu duvidei quando falaram que ia sair. Uma delas era o Wi-Fi. Eu falava, não tem como passar dado pelo ar, né? Rádio, você não consegue, o rádio fica dando interferência, como que vão passar dado pelo ar, né? Eu não... Por mais ser uma pessoa de TI, de tecnologia, eu duvidava que ia dar certo, né? E estamos aí hoje, né? Hoje tudo pelo ar e tudo usando IA e vamos ver, vamos falar sobre isso, né? Não, show de bola. E, Kaká, seguindo o seu gancho, né? Você falou da tecnologia que não sabia se o Wi-Fi ia acontecer da forma que aconteceu, né? Como que, de fato, a tecnologia entrou hoje na sua vida, né? Como que ela, desde o primórdio, você nasceu já com essa vontade de, quero ser de TI, eu quero fazer o que da minha vida, é esse caminho que eu quero seguir. Então, o que aconteceu para você hoje sentir esse calorzinho? Bom, não hoje, mas quando eu comecei, né? Em TI, cara, eu vou falar coisas assim que as pessoas não têm nem ideia do que é. Eu andava, quando eu era adolescente, aí naquela época tinha o ginásio, né? Você lembra, né? A gente tinha o primário, que era a primeira a quarta série, da quinta a oitava era o ginásio. E eu tive a sorte de fazer o ginásio no Senac, né? Minha irmã trabalhava no Senac, conseguiu para eu fazer lá. Minha irmã trabalhava na secretaria e eu fui fazer ginásio no Senac. E eu agradeço muito por isso, porque aprendi toda a técnica comercial, eles ensinavam para você. Então, eu ensinava o que era uma nota fiscal, o que era uma duplicata, uma fatura. As pessoas têm esse nome hoje, fatura, duplicata. As pessoas não têm nem ideia do que é, né? E o que era antigamente, né? Que a duplicata era a segunda via da fatura, né? Que era onde você reconhecia a dívida e tal. Mas no Senac eu fiz o ginásio lá, né? Então o ginásio chamava ginásio comercial, que a gente tinha o ginásio normal e as técnicas comerciais, né? Incluindo datilografia, né? Tinha que fazer a prova pondo uma tampa na frente para você datilografar sem ver o teclado, né? Então você tinha aula datilografando sem ver o teclado. Datilografia tinha uma coisa antigamente que as pessoas não conhecem, né? Que era a máquina de escrever, né? Que era uma coisa mecânica, você batia e ia batendo
no papel e ia escrevendo o que você precisava, né, naquele documento. Então, no Senac, um dia, como eu tenho uma origem muito, muito humilde, né, assim, irmão de 6 irmãos, né, meu pai tinha 7 filhos, então, sempre muita dureza nisso aí, né, a vida não era miserável, mas também não tinha sobra nenhuma, né, era ali tudo contadinho, né. Então, surgiu, eu não sei dizer como, mas surgiu lá que eles iam fazer um curso de programação de computadores lá no Senac, um curso à parte, né, um currículo à parte. E eles precisavam de alguém para entregar panfleto, né? E na época era uma empresa que na época só existia lá, depois ela ficou famosa, a DataPro, né, que deu esse curso. E aí, eu não sei se foi minha irmã que falou se eu queria fazer o serviço, porque qualquer servicinho eu pegava, né? Pegava uns trocadinhos, que não tinha, né? E aí eu peguei para entregar. E o panfleto era um cartão. Aquele primeiro cartão que era 64 colunas. 80. Não, 80 já era o outro, não era? O primeiro... 80 depois foi para 96, que era o menorzinho. Isso. Então, era o grandão que era 80. 80 colunas. Mas Era que uma quer linha dizer só. isso? É um cartão, tipo aquele cartãozinho hoje que a gente tem hoje de entregar assim na rua? O que é? Não, então, qual que foi a ideia deles, né? A história, vou tentar encurtar, mas assim, na época, ninguém sabia o que era um computador, tá? Ninguém sabia. Computador era uma coisa, a gente ouvia falar de computador. Eu estou falando de uma época que malemar a gente tinha uma TV de 14 polegadas, preta e branca, na sala, e só. Pegava muito isso era mal. que ano? Isso eu estou falando de perto dos anos 80, 79. Eu sou de Taubaté, né, do interior, tá? Eu quando era pequeno, eu tomava leite de cabra, porque o cara passava com as cabras e você comprava o leite de cabra, ele tirava na hora, que é uma delícia. Leite de cabra é uma maravilha. Nossa, é muito bom. Mas, enfim, aí o folheto que eles imprimiram o folheto nos cartões. Acho que cartão usado mesmo, porque os cartões tinham perfuração e tal. Então, eu distribuí para a cidade inteira, né? E as pessoas pegavam e ficavam, nossa, isso é um cartão de computador, que era um cartão, foi primeiro sistema de dados, né? De guardar dados, que era o cartão perfurado. Então, ele tinha 80 colunas e tinha 80 colunas e tinha as linhas, e ele perfurava. Ou seja, por exemplo, um furo era a letra A, o primeiro e o segundo furo era o B, sei lá, tinha uma codificação. Então, para cada coluna daquela, você tinha uma série de perfurações que davam o que tinha digitado naquele cartão, né? Então, eu entreguei esses cartões aí. Depois, eu não lembro também como foi, mas eu consegui entrar no curso de programação. E eu entrei achando, vou ver um computador na minha frente e vou operar esse computador, né? E a minha tristeza foi que o curso foi só no papel, porque era ensinando a linguagem, né, que era o COBOL na época, então só papel, eu só vi papel, eu não cheguei nem perto de um computador no curso, né? Caramba. E depois ele fez um complemento, que ele convidou quem queria, para fazer um curso só de lógica. E com isso, com esse conhecimento, mais nada, nem nunca ter chegado perto de um computador, eu vi um dia um anúncio no jornal da Prodesp fazendo uma seleção para programadores, né? E era assim, bom, foi tipo 700, 1.000 pessoas para 20 vagas, né? Eu não consegui entrar nessas 20 vagas, mas eu fiquei numa fila de espera e fui chamado numa segunda chamada. Então eu estava em Taubaté, um moleque que nunca tinha saído de casa, tive que me mudar para São Paulo, porque eu ia ter 3 meses de treinamento, e depois desses 3 meses eles iam, quem passasse no treinamento ia ser empregado ou não. Então, como eu não tinha nada a perder, porque meu emprego era muito ruim, tanto que o treinamento já pagava o dobro do que eu ganhava onde eu trabalhava, né? Então eu vim para São Paulo, consegui lá, morei numa pensão e tal, fiz o curso, consegui entrar, comecei a trabalhar na Prodesp e foi assim que a minha carreira
Começou a iniciou. deslanchar. Então, Bom, tem bacana, essa- né? esse inicial aí do cartão perfurado. E depois a Prodesp, que é lógico, aí abriu todo o leque do conhecimento que eu tive para daí começar a minha vida mesmo como profissional da área, né? E você, Rony, como que foi essa paixão da tecnologia? Como que ela surgiu para você? A minha foi assim, tinha um tio meu que ele tinha comprado um computadorzinho pequeno chamado TK-85. Não sei se vocês já viram isso. Claro. Um pretinho, não é? É um pretinho, quadradinho desse tamanho, tinha uns teclados de borracha. As teclas de borracha, assim, que pareciam... Ele parecia mais uma calculadora do que um computador. Você ligava na TV. Ele era a evolução do TK-80. Então, a evolução do TK-80. E aí, nas reuniões de família, assim, ele levava esse computador para mostrar, ou se tava interesse. E aí, quando eu vi, assim, comecei a mexer, trouxe umas revistas com os códigos de programa para fazer uns programinhas simples, um negócio de forca, né? Joguinho de forcas, coisa bem simples mesmo, falando Hello World, imprimindo coisinha, né? E aí, eu comecei a mexer, cara, fiquei maravilhado naquilo ali. E ali, acho que ali foi o ponto que eu soube que, essa área, a partir daquele momento, eu fui guiando minha vida profissional sempre nessa área de tecnologia, de computador, e assim foi. É lógico que esse foi o primeiro contato com o computador, né? A Cacá nem teve isso. Nem Não. teve. Eu já tive essa oportunidade, e aí segui. Isso Essa em área. 85 também. Eu tinha uns 16 anos, acho que foi uns 80 e alguma coisa, 87, alguma coisa assim. Caramba. Foi por aí. E aí fui seguindo. Mas daí também entrei na área de mainframe, não cheguei a ver os cartão perfurado, mas assim, a época já tava terminando, né? O cartão perfurado. E aí foi seguindo. Até hoje aí, estamos entrando em várias mudanças tecnológicas aí. A meu favor também, eu nunca trabalhei com cartão perfurado. A minha ex-mulher trabalhou. Eu falo que ela é mais velha que eu, porque ela trabalhou com cartão perfurado. Você só estudou só. Não, eu só entreguei os folhetos que era cartão perfurado, mas nunca vi. Quando eu comecei a trabalhar, que era na Prodesp, aí já não... Tinha lá as digitadoras, tinha uma sala enorme que era só digitação, mas era só para entrar o dado no sistema. Para e aí fita era magnética, né? Fita Que magnética. Né? demais. E disco, né? E você, Odil? Então, surgiu como essa paixão? o Kaká falou, no passado havia uma cultura de que os garotos, 15, 16 anos, ou até mais novo, já começavam a trabalhar. Já se virava, começava a trabalhar. E eu comecei a trabalhar em 75, 76. Num cargo que a molecada sempre entrava, que era office boy. Office boy empresa era o... Mas A entrada. você pegava moto e entregava as Não. coisas? Que moto. E Moto. ônibus de Isso é ônibus. modernidade. Não tinha moto. Isso não, Como que era? Bicicleta. Então, office boy era aquela, como o nome já diz, é um garoto que trabalha dentro do escritório. Ele faz tudo. E o office boy também fazia serviços externos. Aí você conhecia outros office boys. Então você fazia o que a gente hoje em dia já chama um networking, né? Muito grande entre os office boys. Você ia no banco, você dava alguns pagamentos para um boy que estava no Banco do Brasil fazer, ele te dava uns do Banco Itaú, você trocava, depois se reunia, pessoas assim que não se conheciam. Bom, com o passar do tempo, quando chegou em 77, um amigo meu me ofereceu não, ele falou que tinha uma vaga numa empresa que ele trabalhava, que era uma birô de processamento de dados. No passado não existiam assim as empresas de tecnologia eram birôs de processamento de dados. Para as empresas de pequeno, médio porte, não era viável e nem rentável ter computadores. Então, eles tinham os birôs para fazer o processamento de dados deles. Então, por exemplo, nós trabalhávamos aí eu fui trabalhar nessa empresa que era um birô de processamento de dados. Ficava lá no centro da cidade, perto das boates lá do centro da cidade. Bom, que seja.
um dos clientes era o Objetivo, Colégio Objetivo, e o cursinho Objetivo lá da Paulista. Então eles faziam as provas, simulados e provas, e mandavam para a empresa fazer a digitação. Eles digitavam, tinham os digitadores, uma sala grande, cheia de digitadores, tinham turnos de manhã, tarde e noite, virava à noite o processamento, né? Não parava, a empresa não fechava. E o pessoal digitava tudo, passava para listagens, papel, né? Listagens para serem conferidas e enviadas essa documentação para a empresa. No caso, o Colégio Objetivo, né? E eu entrei lá, esse amigo meu trabalhava lá, entrei lá como conferente. Então a gente tinha que fazer conferência dos dados que eram digitados para poder ir, qualidade, né? Fazer a qualidade para poder passar para frente, caso houvesse alguma correção, que seja. E eu comecei a ver que tinha os programadores. Tinha o computador, eu trabalhava no andar de cima, era uma casa grande, e eu trabalhava no andar de cima, o andar de baixo era digitação e no fundo era o computador. Que aí comecei a ver, ficar maravilhado, né? Nossa, o computador, né? Coisa assim que saltava de conhecer. E aí eu via os programadores chegar. Eu me lembro até de uma das pessoas, o cara era um tal de Rogério, o cara chegava com uma caixa de cartão perfurado de 80 colunas desse tamanho. Ele chegava todo pimposo, aquela caixa lá, ele fez um programa. Chegava, subia lá e punha a caixa, conferia os cartões, aí descia, punha lá para passar a leitura, fazer a leitura dos cartões e gerar a lista que era o programa. Tá? Cada cartão era uma linha do programa, de uma linha de comando, né? E eu achava aquilo no máximo. Nossa, eu quero ser isso um dia. Eu quero poder entrar na empresa com a minha caixa de cartão. Aí começou a saltar a curiosidade. E num outro prédio tinha a parte de análise de sistemas. Tinha os analistas de sistemas. A analista ia lá, às vezes fazia o serviço de boy, você tem que levar coisa para lá, para cá, carrega. Quantas caixas eu não carreguei durante a rua, atravessava Major Sertório, centro da cidade lá, com caixa de formulário. Bom, e tinha os analistas. Analistas trabalhavam num andar, todo mundo quieto, sentado nas suas mesas. E outra coisa que me chamava muita atenção, cada um tinha sua régua de fluxograma. Era uma régua vazada, uma régua vazada que tinha os símbolos para o pessoal, tinham formulários, tudo, para o pessoal desenhar o fluxo do programa. Então, como se fosse início, meio e fim. Exatamente, início, meio e fim. Aí tinha todo. Era um fluxo de informações que depois isso se transformava em programas que eram programados no papel, escrevia no papel, mandava para a digitação digitava, mas em cartão perfurado, perfurava os cartões. O cartão perfurado, você perguntou, alguma coisa que faz uma relação com os dias atuais. Quando a gente faz o jogo da Mega Sena, a gente pega o papelzinho e pinta uns quadradinhos. E aí, hoje, é uma leitura ótica, né? Eles põem o cartão lá e, pela posição do marcadinho lá no papel, ele sabe o que está. Então, o cartão perfurado é alguma coisa semelhante. Os furinhos, ele é perfurado porque perfurava num retângulozinho nos cartões, nas 80 colunas que tinham, né? Que eram as 80 colunas, imagina um papel quadriculado que tem 80 quadradinhos e um monte de linhas. Então você punha o A num quadradinho, o B no outro e assim por diante. Espaço igual, espaço, alguma coisa. Você escrevia os comandos. Então você tinha 80 colunas, 80 posições para cada linha. E quando isso se transformava no cartão perfurado, as perfurações no cartão eram lidas pelo computador e, da mesma maneira que hoje visualmente vê o cartão da Mega Sena para saber a posição, o que significa, o cartão perfurado era semelhante, alguma coisa semelhante.
Mas vamos voltar lá para os analistas. Então, eu ficava maravilhado de ver os analistas com as suas réguas de fluxograma, com seus formulários, que as empresas tinham tudo formulários para fazer, com o logotipo da empresa em cima. Ficava maravilhado. E um dos analistas, vendo que eu tinha curiosidade, ele pegou e me deu alguns manuais da IBM, de estudo programado da IBM. Uma série de manuais. Estuda aqui. E, nossa, aí que eu comecei a estudar. E depois, em 77 ainda, eu entrei num curso de COBOL, de programação COBOL, eu não me lembro o nome da empresa agora. Ficava lá na 9 de julho. E o professor era um analista da Volkswagen. Na época, eu lembro muito bem que ele pegava, deu curso de COBOL. Ele falou, olha, tem gente que está dizendo que o COBOL vai acabar. Isso em 77. COBOL vai acabar. Mas eu não acredito. Umas poucas semanas atrás, uma pessoa entrou em contato comigo perguntando se eu tinha uma pessoa de COBOL que precisava trabalhar. Banco até hoje é COBOL. Até hoje, as grandes instituições financeiras trabalham com seus grandes portes, não morreu. Porque para a instituição financeira, por exemplo, é muito mais adequado. Vamos entrar em detalhe. Mas essa linguagem aí, e ainda existem profissionais trabalhando. Quer dizer, há 50 anos diziam que o COBOL ia acabar e ainda não acabou até hoje, né? Bom, fiz o meu curso e daí que começou seguiu a carreira aí de TI. A carreira, né? Mas, Rony, eu acho que assim, de todos aqui, você é o mais novo, assim, da tecnologia, vamos falar, né? Mas o que você começou a estudar, né? Porque eu acho que você não pegou a parte do COBOL, mas e você? O que você já começou a estudar? Você foi por onde? Claro. Não, eu peguei a parte do COBOL. Mas você programou em COBOL também? Sim. Quem que foi? A primeira empresa que ensinou padronização para você no COBOL? O professor Kaká. Foi o professor Kaká que ensinou aí. Os primórdios do COBOL na minha vida. Então vocês se conhecem há muito tempo, então? Sim. Já trabalhamos numa indústria que chama Cífico, lá em Jundiaí, né? Que tinha o mainframe, né? E trabalhava com COBOL, né? E lá era COBOL. Então você trabalhou com COBOL? Trabalhei bastante mas tempo. não com cartão perfurado, já o mainframe já no já era. Quando a hora que eu entrei já existia um terminal, tela verde, né? Mas existia um terminal, um teclado, você digitava. Mas ainda assim tinha algumas limitações, né? Que não é que nem hoje, né? Muita. Mesmo no terminal você tinha a limitação de 80 colunas. Por causa do cartão perfurado, você tinha 80 colunas ali. Você não podia passar, você tinha que quebrar e ir para outra linha, né? Tinha essas limitações. E você vê, e é interessante, né? Você vai vendo as pessoas falarem do passado, né? De como eram as coisas, você vê como as coisas mudaram, né? Chegando até hoje, né? Nossa, é muita diferença, né? As coisas evoluíram bastante. E assim, depois que você saiu do COBOL, o que mais chamou atenção, por exemplo? Eu saí do COBOL, já vi uma telinha colorida, isso aqui já tinha um cursor, já conseguia mexer. O que te chamou atenção? Porque eu peguei uma parte que tava num ciclo, né? Acho que tudo no mundo é meio cíclico, né? Então, a parte da informática no mainframe, nessa época do COBOL, era muito centralizada. Só existia, por exemplo, não existia computador, não existia não, estava começando o computador pessoal, que a gente chama PC, né? Personal Computer. Então estava começando essa parte de ter um computador ali, um microcomputador ali num escritório para fazer algumas coisinhas isoladas, né? Descentralizar a parte de processamento e descentralizar essa parte. Lá nessa época era muito centralizada. E você vê que é engraçado, né? A evolução. Eu percebo isso, né? No andar do tempo, né? Era tudo centralizado, estava começando a descentralizar com os PCs, né? E foi criando uma tendência que não,
agora vamos ter que descentralizar tudo. E foi sugando. A microinformática, que chamava na época, a microinformática foi sugando todo o processamento. Não, agora tem que ter, cada um tem que ter o seu computador, cada um trabalha ali no computador e faz as suas funções ali, né? E foi tirando de tudo da centralização, foi passando para a microinformática. E aí foi aparecendo a necessidade de rede, de um computador entrar em contato com o outro, se comunicar com o outro, tal, e foi criando uma rede. E aí, engraçado que a época foi chegando mais perto da nossa, e aí foi começando a centralizar novamente, né? A microinformática foi aumentando e daqui a pouco foram os servidores, e aí foi entrando nos servidores. Hoje nós já temos uma AWS, que está tudo centralizado na AWS. Você pode falar que é um grande servidor. Que é um mainframe da época antiga, só que agora. É uma nova versão da centralização do processamento, né? É engraçado isso. Que demais, cara, que demais. E um gancho que o Odil comentou, que eu achei bem importante, que é, por exemplo, as instituições financeiras, né? Elas ainda mantêm a linguagem COBOL. Mas isso, será que é por conta da segurança, complexidade ou facilidade? Porque, assim, vamos supor, por que não atualizar a sua tecnologia? Por que não colocar algo mais performático hoje? Por exemplo, uma linguagem Python, uma linguagem Java. Por que não fazer isso? Então, a questão do performático, ela é mais complexa, tá? A linguagem COBOL, ela não é, diferentemente do Python, ela não é uma linguagem interpretada. É uma linguagem que você tem que compilar. O que é o compilar? Você tem o código e aí você passa por um aplicativo, por um programa que vai transformar esse código em linguagem de máquina. Existem diferenças, né? Então, o código é assim alguma coisa mais próxima a uma linguagem natural. Você consegue identificar uma pessoa leiga, quase que leiga, consegue ver um código e mais ou menos interpretar, ler e interpretar o que aquele algoritmo quer dizer, o que ele está fazendo, o que aquela sequência de comandos está querendo fazer. Só que o computador, dentro do computador, a linguagem é outra, é uma linguagem de máquina. Então isso tem que transformar. No passado existiam até linguagens, Fortran e Assembler, principalmente, que eram num baixo nível, que você programava em linguagem de máquina mesmo, tá? Eram algumas poucas pessoas especializadas que programavam nessa linguagem de máquina. Ou então o C, depois melhorou um pouquinho, linguagem C ficou um pouquinho, aumentou um pouco mais o nível, chegou um pouco mais próximo do natural, mas essas linguagens, elas fazem a performance do programa, da execução do programa ser melhor. As linguagens interpretadas, que você citou, o Python, elas têm que passar, elas são executadas em momento de leitura. Então, existe um aplicativo que vai interpretando na hora cada uma das linhas para poder fazer. Isso tem um custo de processamento um pouco maior. Pouca coisa maior. Hoje em dia, a gente nem leva muito em conta isso aí pela rapidez dos processadores, pela capacidade de memória, de armazenamento de dados, equipar um pouco mais. Mas na época era muito, no passado, as linguagens compiladas eram superiores em termos de performance das interpretadas. E isso se reflete ainda hoje. Os programas feitos em COBOL, que é uma linguagem compilada, eles são traduzidos para a linguagem de máquina e a performance deles acaba sendo superior, inclusive em termos de volume de dados. Quando você fala em instituição financeira, você fala em dados transações, né, de dados muito grandes.
dar um exemplo na parte de telefonia. Quando você faz uma ligação, existe uma entrada, tem um registro de entrada e um registro de saída. O entrada é eu que liguei para você, o saída é você que está recebendo. Então, uma ligação telefônica, qualquer ligação telefônica, tem duas pontas. Na instituição financeira também tem movimentação de dinheiro, tem uma entrada, tem uma saída, tem toda uma movimentação. Então, o número de transações é muito grande. E os programas que são compilados, ou seja, as linguagens, os programas, programa em linguagem de máquina, que passaram pelas linguagens compiladas, eles têm uma performance melhor, até hoje. Caramba. Inclusive, tem a parte também de hardware, não vamos entrar em grandes detalhes, tem a parte de hardware também que funciona melhor. Não são todas as instituições financeiras que trabalham com isso, mas muitas grandes ainda trabalham e tem mercado de trabalho. Eu tenho cinquentões, sessentões amigos que já estão aposentados há alguns anos que são ainda chamados. Essa vaga que eu citei há pouco foi um amigo meu que ele já parou de trabalhar já há uns 20 anos, e já tinha se aposentado, parou de trabalhar por volta de 20 anos, que ele me passou, eu não estou mais no mercado, tá? Já estou em outras coisas. Mas você conhece algum profissional? E foi 2, 3 mensagens que eu passei, já me trouxeram um nome e a pessoa já foi encaminhada. Quer dizer, ainda existe mercado. Tem demanda. Viu, sobre a sua pergunta, né? Viu, Dio? Eu acho que tem a parte das instituições financeiras estarem usando ainda COBOL, acho que tem a parte da performance, né? Do processamento ser talvez um pouco mais rápido. Mas na minha opinião, tá? Né? Eu acho que é a segurança. Confiabilidade. Também, porque verdade. Uma empresa financeira, principalmente banco, você lida com dinheiro todo o tempo. Dinheiro dos outros. Sim. É um negócio crítico, não pode errar. Então, você substituir uma tecnologia que você já construiu, já está consolidada, já está seguro, você sabe que funciona. Que gerente, que diretor quer arriscar, mexer? Não, eu vou mudar a tecnologia. Confiança. Vai ter que testar tudo de novo, vai ter que ter a credibilidade. Nessa mudança, pode surgir falhas de segurança, que podem ser aproveitadas por hackers e outras coisas. Então, na verdade, não tem muito estímulo para mexer nisso. Verdade. Eles vão mexer sem a hora que não tiver jeito mesmo. Olha, a IBM fechou, não tem mais mainframe, não vai rodar mais COBOL aqui. Isso. Aí eles vão mexer. Mas a segurança é um ponto crítico. Na minha opinião, a segurança é um ponto Não, a questão toda é essa, é confiabilidade no processo. Eu sei que eu tinha conhecido que trabalhava num grande banco, acho que pode falar, no Bradesco, e a parte COBOL, eles têm uma massa de dados de teste de mesa, né? Gigantesca, que se você falar, tem uma alteração para ser feita, eu vou mexer, vou editar esse campo aqui, agora ele vai sair com divisão de milhar, tá? Passa por 1 milhão de testes para poder ser aprovada essa alteração. E a confiabilidade, principalmente no COBOL, é porque quando você pega uma linguagem dessa, é uma linguagem, quando você pega um programa, tudo está lá descrito. Se você pegar uma linguagem hoje, usada, por exemplo, um Python e tal, o cara que programa Python o cara é muito chamador, ele chama libs prontas. Então ele chama uma, chama outra, é só uma lista de chamadas. Então, se uma lib dessa, o cara tem que confiar que ela faz o que ela está falando que vai fazer. É um cara externo que outra pessoa desenvolveu lá, não sei aonde, lá na Índia, lá em Israel, né, e ele está usando aquilo, ele não sabe nem quem fez aquilo. E ele está usando.
E o COBOL não, quando você pega um programa COBOL, toda a programação está ali, todos os loopings, os ifs, está tudo ali. Então você sabe que aquilo vai rodar daquele jeito. Você passa o teste, aquilo não vai mudar. Então esse eu acho que é a confiabilidade na estrutura, acho que é o grande... Mas não impede, é lógico que os bancos têm tudo o resto, eles têm a aplicação, né, no celular, eles têm tudo isso, rodando em volta. O que a gente chamaria de core, que é o grosso ali, que é aquele processamento que roda toda noite no banco, isso não sai do COBOL. Por quê? Porque tudo que entrou lá, por exemplo, o cara fez um Pix para fulano, então aquilo gera... O Pix gera a entrada na conta do cara que recebeu o Pix, gera a saída na conta do outro, gera contabilidade, gera arquivo para o governo, para controle. Ou seja, gera um monte de coisa que todo esse processo é feito durante a madrugada para, no fim do dia, ter todos os arquivos que o banco tem, tudo batidinho. Entendeu? Tudo batido. Tem que bater a contabilidade, o caixa do banco, o caixa da agência, as contas individuais, tudo tem que estar batidinho. Então, esse core, não, por enquanto, não saiu do COBOL ainda por causa da confiabilidade. Então, para quem hoje quer seguir a carreira de TI, tem que fazer COBOL, então, porque tem muita chance hoje no mercado, tem muita vaga. Seria esse o momento? É uma opção. Não descarto que seja uma opção, não. Tem empregabilidade quase 100%, porque quando eles precisam, eles vão atrás, pagam e tudo. Agora... como vai começar, tem várias... Tudo tem seus prós e contras aí, né? Então... a área de TI é enorme, né? A gente está citando o COBOL aqui, mas está falando muito do COBOL, mas parece que só existe o COBOL. Não, o COBOL é um tequinho de toda a área, porque a área de TI ela abrange muita coisa, ela abrange todas as áreas, ela se embrenha, né? Ela se penetra em todas as áreas de qualquer negócio. Então, a amplitude é muito grande, né? Do que você vai fazer. Quem está iniciando, vixe. E Rony, seguindo esse gancho, né? Essa ideia, o que você acha que você gostaria de ter sabido antes de iniciar no mundo da TI? Tipo assim, o que você acha que você... Cara, se eu soubesse disso daqui, eu poderia ter tido mais vantagem, eu poderia ter um know-how melhor. O que você acha que levou como lição aprendida? Agora vou falar assim, no meu caso, né? Eu não tinha dificuldade com a parte tecnológica. Eu tinha capacidade, eu tinha o dom de aprender, ter uma facilidade de aprendizagem. E então, a minha dificuldade maior, acho que no meu começo, foi lidar com, por exemplo, o que o Kaká citou no começo, né? Aprender como funciona uma empresa, né? Duplicata, nota, contabilidade, né? Entrada e saída, essas coisas. E o lidar com pessoas, né? Lidar no ambiente empresarial, você tem que ter um social empresarial. Você tem que ter um social, um network... de lidar com pessoas, né? Acho que a minha maior dificuldade aí é uma questão mais pessoal. A minha maior dificuldade era nesse ambiente. Na área de tecnologia, eu ia bem. Mas eu acho, aí é a minha opinião também, né? Eu acho que a maioria das pessoas que começam a trabalhar com TI é nessa dificuldade aí. Se isola do mundo. Elas pensam assim que a dificuldade vai ser preciso aprender linguagem tal, linguagem aqui. Mas não, a dificuldade é o ambiente, são as pessoas, lidar com pessoas diferentes de outras, tem uma lógica na parte empresarial, né? Na social empresarial, né? No network, que você tem que cuidar. Eu acho que a dificuldade maior é essa aí. Que demais. E para você, Gil, o que você gostaria de ter sabido ou ter uma lição aprendida antes de iniciar a carreira? Então, é um pouco diferente porque no meu início do Kaká também, era menor, hein? A entrada era menor, não tinha... Que nem, é diferente de uma pessoa que quer entrar no mercado hoje. A gama de opções que uma pessoa que quer entrar no mercado hoje é muito maior do que na época. Na época, como eu falei, era um birô de processamento de dados. A grande maioria das empresas não tinha sua área de TI, a sua área de
de processamento de dados. Então, era algo muito restrito. Entende? Então, não tinha muito que fugir daquilo. Talvez, se eu tivesse condições financeiras um pouco melhor, eu tivesse feito algum outro curso que alavancasse mais rápido a minha carreira. Talvez isso aí, mas não por ter uma gama maior de opções. Então, do meu início, não tinha muitas alterações, não. Entendi. E na sua visão, Kaká, o que você acha que mais mudou de tecnologia nos últimos anos, assim? Porque você acompanhou desde o COBOL, hoje até a IA, mas o que você viu realmente de uma mudança assim? Cara, isso aqui foi crucial pra gente chegar no momento que a gente tá hoje, sabe? Aí tem o que você sentiu? Aí tem que ter umas 3 horas de podcast, né? Assim, não tem uma coisa que aconteceu, né? As coisas foram acontecendo. A gente falou no começo, e tinha na Prodesp, e ele tinha, o Odil falou no birô onde ele trabalhava, tinha lá a sala das digitadoras, certo? Por que tinha a sala das digitadoras? Porque o dado tinha que entrar no computador de algum meio. Então ele entrava via, inicialmente cartão, depois virou um terminal, então tinha profissional que fazia isso. Eu acho que o que foi acontecendo foi que o dado começou a entrar as pessoas foram descobrindo que, em vez de eu ter as digitadoras aqui, que entre o que o cara quer fazer e o que elas digitam tem erros, né? O ser humano erra, né? Então, começou como? O programador, em vez de mandar para as digitadoras digitarem, ele mesmo vai digitar o programa dele. Então, já foi descentralizando, né? Depois, com o evento dos computadores pessoais, que, aliás, eu fui no lançamento do PC. O PC foi o primeiro computador que a IBM lançou para uso pessoal, que é o Personal Computer, né? Então, eu fui na feira onde a IBM estava lançando o PC, que era o PC XP. Né? XP, né? Primeiro, né? Acho que era assim. Que mudou muito, foi uma virada, porque antes tinha lá ó, TK-80, TK-85, tinha um monte de tentativas de lançamento de computadores pessoais, mas muito limitado, limitadíssimo. O PC já tinha um HD interno, né, de 10 mega, né, 20 mega, quando era muito, 80 mega, 80 mega, era o PC. Coisa. Então, o que aconteceu? Com o lançamento do PC e com a popularização do computador pessoal, começou a se descentralizar. Opa, vamos arrumar um jeito de fazer a aplicação, que aí o próprio usuário lá no fim já entra o dado para mim aqui. Então lançaram, eu tinha a aplicação do Bradesco, eu tinha conta no Bradesco, eu tinha aplicação antes da internet, que era você ia lá no Bradesco, pegava um disquete, instalava no PC e você acessava via modem, entrava no sistema do Bradesco para você fazer pagamento de boleto. E as primeiras versões eram assim, quando você digitava lá aquele código do boleto, digitava o valor, digitava o vencimento e tinha lá na tela escrito: a responsabilidade dos dados é do usuário que está dando entrada nos dados. Ou seja, se eu errasse o valor, eles iam processar com aquele valor que eu pus. A responsabilidade é minha. Se eu errasse, ia ficar devendo lá o boleto, né? Porque paguei errado, a responsabilidade era minha. Então eu tinha, antes da internet, a gente tinha via acesso remoto, uma aplicação num banco, tinha no Bradesco, nos grandes bancos, né? Que a gente conseguia já fazer pagamento do boleto, ou agendar boleto, depois, antes era só o pagamento, tinha que ir no dia e pagar, aí depois eles implementaram o grande, que é o agendamento, né? Isso antes da internet. Então a internet foi espalhando, então hoje as empresas, elas já trabalham com o dado que já entrou por alguém, né? Seja um vendedor lá na ponta que já
já põe o pedido lá na aplicação, seja um cliente que entra no aplicativo do banco. Então, o dado já entra no sistema assim. Então, acho que a grande evolução é cada vez mais vai espalhando a rede, né? E aí, emenda com aquilo que você falou de quem está começando hoje. Hoje, quem está começando, é o que o Odil falou. Hoje, o cara pode começar em casa. Ele pode programar em casa, vou lançar um site aqui. Ele consegue. Tem um custo, é lógico, ele tem que arrumar um servidor, vai pagar por isso, mas ele consegue em casa começar uma empresa, né? Que é o que aconteceu com grandes empresas lá do Vale do Silício, né? Enfim. Mas no meu tempo, eu lembro que eu entrei uma vez na agência do Banco do Brasil e vi um monte de máquina assim com os monitores assim. Eu falei, será que aquilo que é computador? Porque eu não sabia o que era um computador, né? Será que aquilo? E não era a máquina de leitura de microficha, né? Porque os bancos soltavam o relatório, isso é primórdio, né? No nosso tempo. Lançava os relatórios no fim do dia com o saldo de cada cliente. Você chegava no banco para descontar um cheque, e esse relatório era transformado em microfichas, que era uma foto diminuída daquela folha de relatório. Então, eu chegava lá com cheque lá, 100 cruzeiros lá, né? 100 cruzeiros. Aí ele dava uma moedinha para você lá, uma ficha, você sentava, ele ia lá e entregava para o pessoal da microficha. Aí o pessoal ia lá, esse cara aqui do cheque, ele tem R$200 na conta, então pode pagar o cheque pro cara que está apresentando esse cheque. Checava a assinatura, tá? E aí anotava lá o cheque, né? E aí carimbava o cheque e anotava que tinha que dar uma baixa de R$100 lá na conta daquele cara. Então, e eu vi isso, será que isso que é computador? Depois eu fiquei sabendo que isso era, na verdade, a máquina de microficha, né? Então, era isso, eram poucas empresas, né? Quando eu terminei de fazer meu curso, eu falava, e agora, né, cara? Porque olhava no jornal, não tinha preciso de programador, né? Então, no caso a Prodesp, que era um birô, né? Existe até hoje, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, chama Prodesp, né? Ela até hoje, ela processa os dados do governo do Estado de São Paulo. Então, quando eu via o anúncio da Prodesp, eu falei, minha salvação. E eu lembro disso até hoje. Eu falei, estava na casa de uma amiga minha, falei, posso recortar? Ela falou, lógico. Aí eu recortei, abri o jornal na casa dela, assim, do nada, pum, recrutando, não sei o quê, né? Falei, nossa, minha salvação. E eu recortei e mudou minha vida, porque aí eu consegui entrar para a área que até hoje eu atuo, né? Mas falando, assim, de evolução, assim, tecnológica, desde antigamente para agora, né? Uns anos para cá, para agora, eu vejo três grandes evoluções, né? Que a evolução, ela começa a penetrar mesmo a hora que difunde para o cidadão comum, para a pessoa comum, né? Por exemplo, o mainframe, ele era um computador centralizado, então, só que você não tinha acesso a ele, né? Era pouca gente. A hora que começou a difundir, começou a entrar o PC, o computador pessoal, começou a ser acessível, aí veio o impacto. Aí veio o impacto do computador. Eu acho que essa foi primeiro ponto de evolução aí na área de tecnologia, foi esse aí. A hora que difundiu o PC na mão das pessoas. Aí foi o primeiro impacto. As pessoas começaram a aprender a lidar com o computador, que antes era só uma coisa de ficção científica, né? Aí começaram a lidar. Aí aí o segundo impacto foi na internet. A hora que apareceu a internet já existia no âmbito militar, né? Foi criado lá, né? Mas a hora que eles resolveram difundir isso para a pessoa comum, aí veio o impacto da internet. Essa foi a segunda evolução. E é engraçado assim que até hoje o mundo, as pessoas, né, estão aprendendo a lidar com a internet, né? A internet tem trazido tantas novidades daqui e ali que as pessoas quando mal aprendem uma coisa, já tem outra novidade surgindo, entendeu? Então, mas quando a gente fala de internet, não seria a comunicação hoje, a atualização?
Porque assim, eu vejo a internet. Hoje a gente consegue acessar várias informações através do tablet, celular, assim por diante. Mas o que eu entendo? Que é só tráfego de dados. É só comunicação. Então, Mas sim. assim, o construir as coisas, eu acho que na parte de programação, eu acho que ela ainda está muito ambígua, assim, sabe? Eu acho que muita gente não sabe o que fazer com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você vai assim, você é programador do quê? Você é profissional do quê? Né? Eu acho que as pessoas ainda estão muito perdidas, não quis seguir. Até, vamos supor, 10 anos atrás, falava muito de Java, né? Agora fala muito de Python. Não, Java já está ultrapassado. Agora se fala de Python. Mas será que Python é realmente melhor do que Java? Não sei, sabe? Então, eu acho que a parte de criar ainda é muito ambígua, está muito indecisa na minha visão. Você concorda com isso também, Odil? Ou não? Eu concordo com você. É bem isso mesmo. Para entrar, mas veja, concordo, mas como eu disse, na minha época não tinha muitas entradas. Hoje tem diversas entradas. O que é necessário para a pessoa, ela ter foco. Eu acho que ela precisa ter um foco do que ela quer. O cardápio é muito grande, mas ela tem que direcionar para onde ela quer seguir. Essa questão de o Python ser melhor do que alguma outra linguagem ou vice-versa, isso é meio relativo, porque, vamos dizer assim, vamos continuar no Python. O Python ele é muito importante para diversas áreas, que ainda usa muito. Então, mas por que não seguir uma outra linguagem, uma linguagem R, por exemplo? É melhor do que o Python, então é pior do que o Python? Não. Você são segmentos. Uma linguagem R é para um outro tipo de tecnologia, de negócios, entendeu? É uma linguagem assim, o R é muito utilizada para quem faz ciência de dados, né? Para cientista de dados, que é uma linguagem que ela tem algumas funções de probabilidade em si, estatística em geral, que funciona um pouco melhor. O Python para outro. Então, a gama hoje em dia é muito melhor. O que eu acho que as pessoas podem ficar perdidas hoje pelo volume que elas têm, pelo grande cardápio que elas têm. Mas eu acho que tem que focar para um lado e seguir. Mas qual é esse lado? Eu não sei o que é seguir, o que seria. Porque também as tecnologias também, elas se interligam com negócios. Hoje, na época que eu comecei a trabalhar, um birô, ele não era ligado a um negócio. Ele era ligado a quem precisava de processamento. Entende? Então, tinham várias áreas que precisavam do processamento. Hoje em dia, como eu citei o R, por exemplo, que é uma linguagem, ela é mais apropriada, vamos dizer assim, para quem trabalha com ciência de dados. Então, se o teu campo, se a pessoa que quiser iniciar nesse campo de ciência de dados, probabilística e estatística e modelos preditivos, é esse o caminho. Então, tem diversos outros caminhos para seguir. Como eu digo, eu acho que é mais uma questão de foco para onde a pessoa quer seguir. Vai dar onde gosta mais, né? De onde gosta, a pessoa se sente bem e gosta mais, aí segue naquele ramo. Gosta ou tem um mercado que ela quer seguir, uma empresa que ela quer seguir. Pô, eu quero trabalhar nessa empresa. O que essa empresa? Ela tem que buscar. Eu quero trabalhar, não vou citar nomes, empresa X. Vai buscar que tecnologia que essa empresa X trabalha, com que linguagens que ele trabalha, com que aplicativos, que ferramentas. E aí você se especializa, assim, entre aspas, ou busca conhecimento naquilo para seguir naquele lado.
Não, perfeito. É um mar, né? Exato. Você tem que saber para que lado que você vai nadar. Então, pessoal, para quem tiver dúvida aí como seguir carreira, né? Então, através de conhecer a empresa onde você deseja trabalhar, você seguir ali a ideologia ou a metodologia que eles acabam aplicando, né? O profissional de tecnologia de hoje precisa saber muito mais do que antigamente? Oxe, que pergunta, hein? Cara, o saber muito mais o profissional de tecnologia, em geral, ele tem que saber muita coisa. Não tem jeito, cara. É uma profissão muito boa e muito difícil também. Como toda profissão, mas assim, eu digo que é muito boa porque assim, tem poucos ramos de trabalho que ali na base, no chão de fábrica, você tem uma remuneração boa, né? No Brasil, principalmente, né? Quando você pega outros países, pode ser diferente. Mas no Brasil, por exemplo, um bom profissional sei lá, de marcenaria, ele não vai conseguir, na base ali, ter um ganho muito bom por mês. Entendeu? Agora, um profissional bom de informática começa na base já num bom rendimento. Então, mas ela cobra o seu lado também. Nem tudo é um morango, né? Então, ela exige muito conhecimento. E já exigia no meu tempo, que a gente tinha menos fontes para adquirir esse conhecimento. A gente está falando de época pré-internet, que o conhecimento era abrir um manual em papel da IBM para você aprender a programar, né? Ou fazer cursos, mas para tirar uma dúvida e tal, era abrir um manual e entender o que aquele comando fazia, como que ele agia e etc. Então, hoje você tem a internet, você pergunta, você põe no YouTube como que eu programo isso aqui, você vai ter um monte de tutorial lá para você iniciar a programação, né? Mas exige muito conhecimento e exige também uma coisa para você saber. Você não consegue parar de ter que estar aprendendo todo dia. Principalmente as coisas assim, elas evoluíram e a cada evolução o tempo diminui. O intervalo que você precisa se atualizar. Então, quando a gente começou, você ficava anos trabalhando na mesma coisa ali, sem muita alteração. Depois isso passou para um ano, já mudou tudo. Já passou 6 meses, já mudou tudo. Hoje em dia, quando que lançaram o ChatGPT, que fez aquela bagunça toda? Foi o quê? Um ano atrás? Hoje já tem 300 IAs diferentes, com funções diferentes e com novidades acontecendo. Todo dia tem uma IA nova. Não, nessa área não tem monotonia. Né? Não tem monotonia. Nessa área não tem monotonia. Você vai ter que aprender, saber que eu tenho que me atualizar sempre. Isso cansa. Eu tenho 64 anos. Cansa. Tem hora que cansa. Mas, ao mesmo tempo, é o que me fez criar meus filhos tal, e nunca passei aperto para isso, né? Então, mas a quantidade de conhecimento é grande, e sempre foi e vai continuar sendo. É por isso que acho que quem está começando tem que saber que é um mundo muito dinâmico. Você tem que aprender a se adaptar sempre. Tem que estar sempre pronto para se adaptar, mudar e estudar novamente e aprender coisas novas. Acho que esse é o segredo. Acho que quem está começando tem que ter essa visão, que essa área de TI é novidade a cada mês. E você acha que agora, Rony, está mais complexo do que antes? Estudar ou se aprofundar na tecnologia? Você acha que hoje está mais difícil? Está mais difícil. Do que antigamente? Está mais difícil, assim, de se aprofundar. Porque não está dando tempo. Não dá tempo. A hora que você começa a se aprofundar, já tem uma outra novidade que você precisa estar se atualizando. Então, o ser humano está sendo um limitador. O próprio ser humano está sendo um limitador do andar da tecnologia, da evolução da tecnologia. Porque ele não adianta a tecnologia aumentar, melhorar, ser mais complexa, mas o ser humano não acompanha.
se não acompanhar. Ela vai ficar estagnada, vai ficar parada. Ou só vai pegar as novidades quem está entrando agora no mercado, que é o que geralmente está acontecendo, né? Os jovens estão sempre já pegando as novidades mais quentes da tecnologia, né? Só que isso aí também vai atrapalhar eles, vai para frente, né? É uma coisa que tem que estar sempre atento. Acho que quem está começando nesse mundo é dessa parte aí. Você teve com o James aqui, né? Um cara que eu admiro muito, mas é um cara que me faz passar raiva. Porque, assim, quando o James começa a falar, eu me sinto um troglodita da Idade da Pedra. Porque parece que o negócio que eu falei, pô, você viu que tem isso aqui novo? Parece que o James já estudou isso há 2 anos atrás, não é assim? E não é parece porque ele é boca-roto, assim. Não, é porque o conhecimento dele é profundo naquilo que você só ouviu falar. E tem gente que é assim, é impressionante. Isso me deixa assim abismado, porque parece que o cara... Como é que ele consegue ter tanto conhecimento num negócio que agora que eu descobri que existe? Tem né? um vídeo que já tem um tempo, que é bastante oportuno, que o pessoal faz uma entrevista com uma menina sobre o dia do profissional de TI, me parece, que ela pega, é muito legal, que aquela menina fala, ela define perfeitamente. Ela fala, cada vez que, todo dia, quando você acorda, já tem 20 pessoas que já sabem muito mais do que você, para ganhar metade do que você ganha, para botar no ar um programa que é mais rápido, mais adequado, e é isso, é bem isso que o Rony falou, e o que o Kaká também citou. Todo dia, quando você faz uma especialização qualquer, eu aprendi alguma coisa nova aqui. Pô, eu aprendi alguma coisa nova. É o que ele disse. Você olha na internet, pô, já tem 20 coisas novas. Já tem um James já com coisas que já estudou 2 anos. Você fala, caramba, não cheguei lá ainda tenho que chegar um pouco mais. Então, é muito dinâmico. E como que a gente faria, então, Dio, para a gente conseguir alcançar isso mais rápido? A gente tem que estudar de 24 horas? Porque como que eu vou conseguir, de fato, me atualizar e conseguir manter um ritmo? Então, volto a dizer, precisa de foco. A pessoa ninguém vai acompanhar o tempo todo as tecnologias, senão o pessoal a pessoa vai ficar só acadêmica. Entende? Ela só vai ficar no perfil acadêmico. Se ela não parar uma hora, se ela está dentro do ônibus, ela tem que descer do ônibus uma hora. Entende? Ela tem que descer num ponto. Ela tem que focar naquele ponto lá. Se ela ficar só no ônibus, ela só vai ficar viajando, vai ficar sabendo das novidades e trabalhar em si, mas qual é a hora que eu vou ter que descer? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, Foco, que é onde eu digo o foco, né? Não queira saber que nem... Desde a hora que nós chegamos até a hora que a gente sair, já vai ter coisa nova. Entende? É o que ele falou. Não só IA, inteligência artificial, é um conceito que eu já li sobre isso. Eu comecei a ler sobre isso aí em alguns artigos na década de 90, no início da década de 90. Com a entrada da internet, começou a gente conseguia, não era mais no papel, a gente estudava em livro, no papel. Entende? Hoje em dia, muitas pessoas não sabem, um jovem hoje em dia não sabe o que é uma biblioteca, nunca irá numa biblioteca, entende? Não sabe o que é ter uma enciclopédia Barça em casa para pesquisar. A pessoa faz a pesquisa no ChatGPT, bom, que seja. Então, as coisas mudaram muito no decorrer do tempo e tem que acompanhar e focar naquilo e tentar se aprofundar na medida do possível, mas tem muita informação, entende? Hoje o acesso à informação é muito amplo. Como o Kaká disse, hoje você faz uma pesquisa no YouTube e você descobre que tem
20 caras que dão curso daquilo que você está querendo. Então pega uma carona nisso aqui. Entende? Você precisa ser especialista? Não necessariamente. A questão de especialidade também, eu digo uma coisa, eu não preciso saber como programa em todas as linguagens. Eu preciso saber, quando entra uma tecnologia nova, ou então uma linguagem nova, eu tento saber o que ele faz, o que aquela linguagem faz, o que aquele aplicativo ela é boa, faz, né? aquilo, o que ele vai entregar para quem trabalhar com aquilo, sem me especializar. IA, sem me especializar em IA. A IA faz isso aqui? Legal. Então, se eu precisar, já sei que tem a IA ali. Tem o Python. Não preciso me especializar em Python. Porque a linguagem em si, você vai procurar na internet. Sim. Você vai pegar o código na internet. Eu preciso aprender tudo de Python para sair programando em Python e trabalhar numa empresa? Não. Alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa com um time em que eu trabalhei com... trabalhar com gente mais nova do que eu já faz tempo que eu estou trabalhando, né? Sempre gente mais nova. Mas eu trabalhei com alguns rapazes mais novos em que eles programavam muito rápido. E um dia, com a tela ligada, ele me mostrou, a gente estava em conversa online, ele pegou e foi pesquisar num site, numa parte do código, e colocou no código dele. Eu fiquei pensando, pera. O cara não é tão conhecedor assim da linguagem. Ele sabe pesquisar o que ele precisa. Então é isso. Ele vai buscar o que ele precisa e hoje você acha muito mais do que os pedacinhos que você precisa, os códigos, os módulos que você precisa para acoplar na sua linguagem. Estou citando Python, mas isso acaba... Para todas as linguagens. Para todas as linguagens, né? E para diversas ferramentas que existem no mercado. Então, você tem que ter o teu radar ligado. Hoje, você tem que ter o radar ligado para o que tem no mercado e saber o que as coisas fazem. Eu vi também a tua entrevista com o James, do SAP HANA, é que, para mim, assistir toda, conhecer algumas coisas, mas eu já sei que aquilo é uma carta que eu tenho na manga. Se eu for trabalhar numa outra empresa que tem o SAP HANA, pera um pouquinho só. Eu preciso saber isso aqui que o James comentou lá, então aí eu vou seguir o caminho. Entendi. Entendeu? E, Rony, para você, qual vai ser a profissão do futuro? Né? Voltada à tecnologia. O que você acha que... Cara, alguém que tá já vendo assim o futuro, para mim a profissão vai ter X. Eu acho que é difícil saber, mas acho que indo um pouco no pensamento do Odil, né, do que você tem que prestar atenção, acho que o momento da aprendizagem do momento, você tem que saber analisar o aparecimento da IA, porque a IA vai mudar um monte de coisa. Quer dizer, já está mudando, né? Só que, mesmo assim, as pessoas ainda não estão sabendo ainda direito para onde ir, profissionalmente falando, dizendo. Né? O que vai ser? A IA vai acabar com todos os empregos? Vamos usar a IA como ferramenta? Vai necessitar do ser humano? E se necessitar do ser humano, aonde vai necessitar? A gente só vai ficando dando comando? Porque antigamente, que nem o Odi falava, a gente tem que saber que linguagem que eu vou aprender, se eu vou aprender COBOL, Java, Python ou qualquer outra coisa. Mas hoje em dia a IA está fazendo tudo. Então. Você solicita um prompt para a IA constrói para você. É lógico. A qualidade do profissional tem que ter um pouco de conhecimento para saber o que ela está fazendo. Você não pode confiar 100% numa IA. Senão você perde a necessidade e corre o risco de ter alguma falha de segurança e falha na especificação da construção da aplicação, né, que você está precisando. Então, eu acho que o profissional do futuro agora tem que ficar de olho em como lidar com a IA, tirar o melhor proveito dela, porque, inclusive, a IA, eu pensei que era um item que não ia aparecer, não ia existir. Falavam de IA, inteligência artificial, mas, cara, isso aí
Eu pensei, isso aí não vai dar certo. Essa história É só historinha para vender livro, vender ferramenta, só historinha de universidade, de coisa assim. E no fim, tá funcionando. Hoje tá aí. Veio meio os trancos e barrancos, mas no começo e agora tá eficiente. Tá eficiente no nível de espantar até a gente aqui que tem 35, mas eu tenho 35, às vezes tem 50 anos de experiência, tá espantando as pessoas, né? Então eu acho que o profissional que vai começar agora, ou que está nessa área agora e quer continuar, tem que ficar de olho nessa parte Da IA, da IA. tecnologia. E Kaká, você é um parceiro aqui e está se evoluindo muito com a tecnologia, né? E hoje você está atuando muito com a questão da IA, né? Então conta um pouquinho pra gente como está sendo, o que você se surpreendeu, o que ela faz para você, conta um pouquinho. Então, para começar, eu sempre fui muito cético, né? E eu tenho que admitir isso. Como eu falei lá antes, quando falaram do Wi-Fi, eu falei assim, não vão botar dado pelo ar, né? E rádio já não consegue direito, né? TV, tudo cai, não vai funcionar, né? Porque a gente sabe o que é. E até hoje eu não entendo como conseguem fazer, porque para cada bloco você tem que mandar um byte que identifica aquele bloco, que, né, tem um algoritmo que fala, esse bloco está ok, pode trazer. Então é um negócio, se você for olhar na programação desse algoritmo, é um negócio gigantesco, né? E funciona ali instantaneamente, você recebe os dados, vê vídeo, né? E quando começaram os bafafá quando, né, saiu o chat GPT, não, IA, eu falei, é programação, pô. Lá atrás tem um programa lá. Não é assim essa coisa toda, né? Fui cético de novo. E acho que é bom ser cético, porque a gente não pode se empolgar com qualquer blá blá blá. Você tem que ver acontecer. Para daí você falar, não, realmente a coisa está acontecendo. E aí, na evolução da nossa lá, na consultoria e tal, eu já desenvolvi 3 aplicativos, né? E trabalhei num quarto, que eu não desenvolvi, né? Que foi o Otávio que trabalhou mais na programação. Mas eu já desenvolvi 3 aplicativos somente usando IA. Quer dizer, a IA programou para mim. Eu tenho hora que eu me vejo falando para a IA assim, por favor, melhore isso aqui, sendo educado com a IA. Porque parece que eu estou conversando com alguém. Eu realmente estou espantado com o nível que a coisa está. E tirou todo o meu ceticismo. Hoje eu posso falar, rapaz, IA é um negócio doido. É uma coisa... só aqueles doidos lá do MIT lá que podem ter feito um negócio desse. Porque assim, eu desenvolvi, né, 3 aplicativos, um deles tá em uso lá com um parceiro, né? E a gente dá a solução assim e eles elogiam, falam, pô, ficou perfeito, não é? Sim. Né? A gente tem o grupo lá que tem as respostas deles. E todo desenvolvido na IA, quer dizer, eu não mexi em código, né? Então, por uma opção nossa, a gente fez a parte de back-end em código. Então, tem o pessoal de back-end atuando na parte mas é só na parte de cuidar da base de dados e de disponibilizar para front-end os dados via rota de consulta, né? Mas toda a tela, navegação... Cara, eu quando a gente foi... vamos por controle de acesso. Eu sentei com ela e comecei, preciso de um controle de usuário. A rota é essa aqui. Mas eu quero o botão lá de esqueci minha senha. Quando o cara esquecer a senha, você tem que abrir a janela para ele botar o e-mail para confirmação. Quero que você mande um código para confirmação e abra a tela para ele digitar o código. Foi isso. Pum! Ficou pronto ali, na hora, em meia hora. Todo esse processo de mandar e-mail, de abrir a tela e conferir o código que foi mandado por e-mail, toda essa programação ele fez em meia hora. Então a IA
é fantástica. Aí você tem IA, eu já usei. E aí, só voltando um pouco. Aí com essa evolução da IA, eu tenho visto o seguinte, né? O que eu vou ter que ser bom? Exato. O Esse que é o eu vou ter ponto. que aprimorar, o que eu vou ter que entender? Eu vou ter que ser bom em preparar uma boa base de dados, uma modelagem muito bem feita, que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei de base de dados, né? Vocês sabem disso que eu falo. O modelo de dados é a base de tudo para você ter performance, para você ter confiança no dado. Então você vai ter que saber modelar um dado, para daí modelar o back-end, para alguém programar, né? E você vai ter que ser muito analista, como era o analista antigamente. Para fazer a Para você especificação. montar telas, que você tem que imaginar o que é bom para o cara que vai usar a tela. Isso que é bom, porque se o cara chegar na IA e mandar ela virar pirueta, ela faz a tela que vira pirueta, mas isso é o mais usual de se fazer. Já é, por exemplo, vamos dizer, esse controle de acesso, por exemplo, Sim. né? Já é uma coisa que todo mundo tem em qualquer aplicação, né? Então o cara já sabe que eu esqueci minha senha, ele vai abrir um negócio para eu trocar a senha e vai ter um processo de enviar e-mail e tal, né? Então eu não vou, quando eu vou desenhar para ela, eu já peço nesse esquema. Eu já sei um conceito que já existe no mundo hoje, vamos dizer, de aplicações. E aí, as aplicações, as divisões, você vê aquela que a gente fez lá de seguros, né? Você vê, tem todas as abas diferentes, a aba de gráficos, o controle de acesso para quem é administrador, para quem é usuário comum, tudo isso. Se a pessoa não tiver um conhecimento do que é fazer uma aplicação com toda essa complexidade, não adianta IA, porque ele vai ficar batendo cabeça naquilo, né? Então, só para resumir a evolução, essa primeira aplicação, a gente usou quase 500 créditos da IA. Bastante coisa. Porque a gente mesmo foi evoluindo no negócio. Era uma coisa, aumentou e não tinha back-end, depois pusemos, então teve muito vai e volta. A segunda que eu fiz, já usei 70 créditos, deixei a IA. Tudo bem, era menos complexa, mas já deixei ela, que era uma que a gente fez para uma instituição de educação, que é uma prova de conceito, né? Estruturada para eles lá. Mas tem sua complexidade, tem que acessar uma área que tem arquivos, disponibilizar uma área do Google lá, né? Uma área como se diz, de disco lá do Google, né? De área. Tem que fazer o controle lá das fichas e tal, quer dizer, tem uma certa complexidade. Eu já usei 70 créditos para deixar ela pronta. Já reduziu. Com controle de acesso. Por exemplo, é um app, só para resumir a complexidade. Ele tem as telas da instituição de ensino, que é uma aplicação que a instituição de ensino faz as encomendas para as editoras fazer os livros dela, as apostilas e tal, né? Então, tem o acesso do pessoal da instituição de ensino e tem o acesso do pessoal de editora, que tem que ter o mesmo acesso, só que funções diferentes. Então, ela tem essa complexidade aí. Essa aí eu desenvolvi com 70 créditos, ela ficou pronta. Aí depois a gente fez uma que é uma prova de conceito também, de consulta de CNPJ, acessando base de dados do SERPRO ou do governo, né? Permitidas, né? É tudo permitido. Que é disponível na internet pela própria SERPRO, que cuida da parte de CNPJ. Essa eu usei 23 créditos, ela ficou pronta. Então, com a sua experiência, você vai reduzindo até mesmo o custo, você vai tendo mais agilidade, entrega mais rápida. Isso, porque quando eu falo em 500 créditos, eu usei 500 créditos e 20 dias de trabalho. Né, as horas, né? 160 horas, sei lá, 200 horas. Que já é muito pouco perto de você programar toda essa complexidade. Aí quando eu falo 23 créditos, foi uma tarde. Demorou mais a consulta para achar as APIs que fazem o trabalho do que o trabalho de desenvolver mesmo a aplicação.
E ela já saiu com a cara da empresa que eu vou fazer POC, porque eu usei uma outra IA, que é uma IA que eu falo, ó, eu quero fazer uma aplicação com as cores e o padrão dessa empresa aqui, fulana de tal. E a IA foi, consultou o site, viu lá que ela é uma empresa de cosméticos conhecida, e ela viu lá como que é o site dela, os padrões de cor, de letra, de fonte e tal. Criou um processo, eu fui na IA, coloquei, ó, põe a tela já estava pronta, já tudo funcionando, põe a tela nesse padrão de cores e temas, fontes, né? Aqui, e tema, né? E ela, pum, já fez na carinha da empresa que a gente faz o POC. Aí você chega com... Lembra, a gente fala de POC é prova de conceito, né? Proof of Concept. POC antes a gente fazia uma tela fixa, né? Ó, a tela que é só para você mostrar pro usuário como que vai ser a aplicação. Antes a gente fazia lá as telas, né? Lembra? Desenhava no Paintbrush. Ó, vai ter esses campos, aí você dá enter aqui, ela vai fazer, aí vai para outra tela. Hoje a gente consegue montar um POC funcional, que a gente manda o link pro cara, o cara entra e tá funcionando, né? Então, eu realmente não acreditava e hoje mudei totalmente minha opinião. Maravilha. Ô, Dio, você acredita que a pessoa que estuda tecnologia hoje para ser desenvolvedor, no futuro ele vai morrer? Não. Porque como o Kaká falou, um exemplo, só eu colocar lá para IA, ela vai desenvolver o sistema. Eu não preciso ter um know-how técnico para criar um sistema. Mas só antes de responder, como eu falei, antes eu montei um modelo de dados, a gente montou um back-end, né? Mas isso foi e aí eu só... Não, eu imagino, eu posso fazer para IA, falar para IA. mas aí não vai ser bom, bem feito. Vai ser uma solução, entendeu? Mas desculpa, Dio. Não, imagina. Mas basicamente a resposta é não. Tá? Sempre vai precisar de um profissional, seja para fazer as bases de dados que vão ser necessárias para as soluções específicas, ou seja, para dar o norte para a IA. A IA, como eu havia comentado anteriormente, eu tive contato com a IA no início da década de 90. O limitante para a IA era armazenamento de dados e processamento. Isso era o limitante. A IA é em cima de conceito matemático, de árvore de decisões. Bom, não vamos entrar no grande detalhe. Mas a IA hoje, para ela poder te atender, ela precisa saber exatamente o que você precisa. Então, é o que chama hoje de um bom prompt. Então, se você tiver um prompt, o Kaká definiu, até alguma hora que eu vou ter que pedir por favor. Existem prompts hoje no mercado em que as pessoas conversam naturalmente com a IA e elas têm uma resposta melhor da IA, porque a IA, a IA em si é um processo de aprendizagem. A IA hoje ela está ligada, ela funciona bem porque ela tem as redes computacionais, o maquinário, e tem toda uma internet de dados, todo um mar de informações que ela navega em si. Para ela poder te atender, você precisa definir ou dar um bom prompt, falando na parte técnica de quem mexe com a IA, dar para ela um bom prompt do que ela tem que te entregar. Quanto mais detalhado, não pode ser excessivamente detalhado, mas tem que ter um detalhamento até no nível do que você espera daquele dado, o que você precisa daquele dado. Então, você tendo um bom prompt, ela vai te entregar um bom resultado. Então, não vai faltar emprego para as pessoas, ela não vai, pelo menos no futuro que eu consigo ver, tomar o lugar das pessoas, porque ela precisa saber o que tem que fazer, ela não toma as decisões ainda hoje. Até
Tem algumas IAs que tomam algumas decisões, mas sempre baseadas em algum, vamos dizer assim, algum prompt inicial. Tá? Então, as pessoas no mercado não vão perder seus empregos, vai ter a parte do pessoal que vai continuar programando para ter boas bases de dados, porque ela não vai encontrar tudo na internet. A IA. Ela tem algumas informações que são específicas que você vai precisar definir para ela. Você está nadando no teu mar aqui, mas vem nessa piscina pegar essa parte das informações. E isso precisa de um profissional para definir isso aqui. Isso precisa de um profissional, vamos dizer assim, um cientista de dados para definir o que é necessário, o que é importante, quais são os modelos preditivos que vão trazer boas informações. Tem todos os dados aqui, aí um cientista de dados passa um modelo preditivo que vai dizer de todos esses dados que você tem aqui, esses são os importantes. Isso aqui é mais importante para o que você precisa. E aí você consegue definir com um bom prompt para IA, olha, você utilizando esta base de dados aqui, que já veio de um outro trabalho, você me dá essa solução. Então, vão continuar existindo diversos profissionais específicos em cada um no seu quadrado, né? Para continuar dando subsídio para a IA. Então, fiquem tranquilos, vai ter... Eu acho que como está surgindo muita novidade, assim, esse é um pensamento também que eu compartilho com o Odil, mas ele tem que ter uma noção assim, que eu consigo ver assim, isso aqui, essa ideia, para daqui uns 2, 3 anos. Acima disso, está surgindo tanta novidade, a tecnologia está aumentando tanto, que isso tem que ficar de olho. Porque pode ser que daqui 2 anos esse cenário tenha mudado. Pode, claro. Né? Pode ser que aí necessite de um outro tipo de profissional, ou faça de um outro jeito, né? Então eu tenho que ficar de olho sempre no mercado. No momento de mudança que a gente vive, tem que ficar de olho. Você acha, Rony, que existe uma bolha na IA? Você acha que essa bolha pode ser estourada? Você acha que realmente a IA veio para ficar e ela, ou não, ela estão vendendo algo que não existe ainda? Eu acho que veio para ficar, mas vai ter alguns ajustes, principalmente acho que em relação a custos, né? Porque, por enquanto, eu acho que como é novidade, as empresas estão tentando se infiltrar no mercado, elas estão entregando um produto a um preço mais acessível, em comparação com os custos que elas têm, né? E eu acho que vai chegar um momento que elas vão querer, depois de se penetrarem no mercado, se consolidarem, né? Hoje em dia tem muita concorrência, o Google concorrendo com o Microsoft, concorrendo com o Anthropic, que fica tudo um tentando pegar o mercado do outro. Então, essa competição gera um custo mais baixo. Mas vai chegar uma hora... Custo para o usuário, você custo fala. Para o usuário, custo para o usuário. Mas não para eles, né? Não para eles. Para manter tudo pra isso. Para eles o custo é alto. Eles estão no prejuízo hoje. E vai chegar uma hora que esse preço vai cair. E aí vai ter uma movimentação no mercado para saber o que vale a pena, até onde a gente vai, né? Entendeu? Sim. Acho que tem que ficar sempre de olho nisso aí. Acho que eu penso que vai ter o seguinte, hoje está surgindo uma IA por dia. Uma hora as menores vão, como acontece com qualquer tipo de negócio, vão sobreviver as melhores, as que oferecem um serviço melhor. Então, de milhões de IAs que estão surgindo todo dia, vai sobrar aquelas 4 ou 5 que falam, essas aqui atendem o mercado, né? E aí, pode ser que elas comecem a falar, agora é nossa hora de cobrar, porque a gente está só, né? Hoje elas estão investindo no mercado, né? Eu tenho certeza que estão investindo, porque os servidores são potentíssimos, então tem um custo de manutenção grande, né? A base de dados é gigantesca, então tem um custo de manter isso, né? Eu acho que uma hora elas vão falar, bom, agora a gente precisa cobrar. E aí elas vão começar a cobrar mais do usuário final. Eu acho que tendo uma visão um pouco mais do futuro, acho que a hora que eles começarem a cobrar um preço, ficar um pouco mais caro, vai começar a surgir as tendências das personal IA. Igual teve os personal computer,
Tudo é cíclico. Tudo é cíclico. É, Igual teve lá atrás o aparecimento do computador pessoal, vai ter os personal IA também. Você vai ter a maquininha lá que vai ser a IA da sua casa, é sua IA, o Jarbas lá do Homem de Ferro, o Jarbas, seu próprio personal Jarbas lá. Uma dica para quem está começando já pega esse gancho. esse gancho do Rony aí, já começa a pensar nisso. Maravilha. Gente, pra gente finalizar aqui, né, nossa conversa, eu queria que cada um pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, né? E expressar assim, pessoal, façam isso, vocês vão ter uma carreira interessante, se especializem nisso. Então, eu acho que, começando aqui pelo Kaká, né, Kaká, dá um conselho aí para quem está nos ouvindo, pra gente finalizar esse podcast. tá bom. Um conselho é difícil. Comece com uma faculdade que te entrega um bom conhecimento geral, tá? E eu vou falar de uma faculdade específica que ela já existia no meu tempo, né? A minha ex-mulher se formou nela, né? Que é a FATEC, que antigamente ela era só em São Paulo que tinha a FATEC, hoje tem, incluindo em Jundiaí, onde a gente mora. E a gente tem um profissional nosso lá, que eu estou trabalhando com ele, um jovenzinho fantástico, né? E ele está fazendo FATEC, então eu vejo o quanto que ele consegue adquirir de conhecimento necessário hoje para trabalhar, né? É um menino que se vira, porque hoje em dia você tem que aprender a pesquisar, como pesquisar, os grandes fóruns de pesquisa, né? Isso importa muito, além de, é lógico, ter o conhecimento básico de linguagem e de como programar e como funciona um processo, uma aplicação e etc. Né? Uma linguagem, um Python, um JavaScript, etc. Mas se eu pudesse dizer para um jovem hoje, primeiro, é uma profissão que tem demanda, né? Você vai escolher uma faculdade hoje, se for fazer qualquer coisa que você for fazer, você vai ganhar um diploma, ponto. Agora, na nossa área, se você fizer uma boa faculdade que te dá uma boa base, você vai ter um diploma e vai ter emprego, e vai ter, além de emprego, vai ter até como pensar em abrir o seu próprio negócio baseado em tecnologia, né? Então, meu conselho seria, no caso aqui de São Paulo, a FATEC é uma faculdade que dá toda essa base para o jovem hoje começar. Maravilha. Rony? Eu acho que para quem está começando nessa área, acho que o principal é saber, mais a nível de vida mesmo, né? Saber o que você quer, o que você está buscando, né? Se o que você está buscando, você gosta, você acha que é esse o caminho na área de tecnologia, de TI, então você tem que saber uma coisa. Você vai ter uma novidade a cada semana. Você vai ter, não vai ter monotonia, você vai ter que estar sempre renovando. Agora, se é isso que te faz, né? Que você gosta na vida, se você gosta dessa novidade, dessa movimentação, então essa é a área top. Essa é maravilhosa. Tem um campo muito grande. Agora, o Kaká fez uma colocação muito oportuna. É necessário, é importante, não vamos dizer necessário, mas é importante uma questão acadêmica. Fazer uma boa faculdade, não só pela parte técnica, porque a parte técnica depois você consegue especializar em algumas áreas, mas é muito importante em termos de relacionamentos, você aprender a se relacionar com as pessoas, porque isso é muito importante. Você se especializar, uma pessoa fizer uma especialização numa determinada, sei lá, ferramenta ou área de tecnologia de informação, é uma coisa. E aí ela vai ter outros profissionais que vão ter essa mesma formação. O importante mesmo não é o que você está fazendo, mas o como você está fazendo. Quando você se especializa em outras áreas,
pega na área específica, como na área acadêmica, em relacionamentos e uma série de coisas, você se torna um profissional único. E é essa diferença, é isso que vai fazer você ser apetitoso dentro da tua carreira. Maravilha. Pessoal, então tivemos aqui a presença dessas incríveis pessoas com conselhos maravilhosos, um bate-papo perfeito. Então, eu queria agradecer imensamente a todos vocês por estarem aqui no Pódio da Ataíde e acompanhem para mais novidade, hein, pessoal? Muito obrigado, gente. Forte abraço. Obrigado. Um abraço. Até. Obrigado.